Bom dia! Hoje, dia 8 de dezembro de 2024, domingo. O texto de hoje encontra-se em Romanos, capítulo 5, versículos 12 até o versículo 21. Adão e Cristo. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato da salvação liberta todos e lhes dá a vida. E assim, como muitos seres humanos se tornam pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui essa leitura do texto bíblico. O pecado entra no mundo através do que ocorreu na história, que vocês já conhecem, de Gênesis, de Adão e de Eva. O pecado nos condenou à morte, nos condenou ao sofrimento no trabalho, no sofrimento no nosso dia a dia. Se não fosse o pecado, nós ainda estaríamos vivendo no jardim do Éden, tendo tudo o que Deus fez por nós, só aproveitando a vida. No entanto, ele ocorreu, Deus nos tirou o ser humano de dentro do jardim do Éden, das suas mansões, e nos colocou para viver no mundo e termos cada vez mais dificuldade em ter fé e amor em Deus, o Senhor. Mas Deus não abandonou o homem à sua sorte. Ele fez um plano, criou um plano para salvar o ser humano e um dia poder novamente levá-lo para morar nas suas mansões celestiais. E este plano chama-se Jesus Cristo. O Filho de Deus que veio ao mundo, se transformou em homem através da Virgem Maria, e aqui viveu conosco, nos ensinando o caminho correto para a salvação e para uma vida agradável a Deus. Tudo isso pela graça de Deus, sem nenhum mérito do ser humano. Pura graça de Deus, pelo amor que ele nutre por todo ser humano. Deus não acha gozo em ver seres humanos sendo condenados ao inferno. Ele nos fez para viver com ele. Deus também mandou Cristo para que a luz dele estivesse entre nós e que a lembrança do que Cristo fez através da cruz vazia fique em nossa mente sempre. Porque Cristo morreu crucificado na cruz, sim, foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. A cruz ficou vazia. Cristo voltou à vida para provar que o Senhor pode fazer aquilo que ele sempre promete e sempre cumpre a sua palavra. Depois, Deus leva o seu Filho de volta para a sua casa. Assim é o nosso Deus, o Deus de amor, o Deus que faz tudo para que nós, seres humanos, venhamos a ter acesso à vida eterna nas mansões celestiais
E essa vida só vem por meio da fé, da esperança que nós temos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais pode nos levar para a vida eterna. Cumprir todas as leis? Podemos até tentar, e mesmo que a cumpríssemos, mas não tivéssemos fé verdadeira em Jesus Cristo, no Senhor Deus, não teríamos a vida eterna. Pense nisso e rezemos o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para sempre. Amém. Que a paz de Cristo esteja no coração de todos nós no correr deste domingo, e nos encontramos novamente amanhã, segunda-feira, para um novo texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Gostou do vídeo? Clique em gostei. Não é inscrito ainda no canal? Inscreva-se, ajude o canal a crescer. Bom dia!